Você pode parar com essa porcaria e falar as falas. Fui eu que escrevi isso e sou melhor que você. O que você responde aos artistas que pedem conselhos? A gente ama mais os atores que não se importam. Você disse, vou atirar no seu cachorro se não me colocar nesse papel. Eu tinha dificuldade para ir ao teatro. Essas pessoas estão sem direção. Quando o Saturday Night Live estreou, começaram a levar comediantes para a televisão. Eu não era fã. Minha abertura era sobre quem sentou ao meu lado, mas estraguei isso no saguão. Agora estou meio perdido. Acho que isso até melhorou o filme, pois vou reforçar para o público. Aqui. Eu estava sentado ao lado de uma mulher à direita que havia sofrido um acidente horrível e queimado gravemente o corpo. E ela estava falando durante o filme sobre, você sabe, quando as crianças recebem os tratamentos para queimaduras e ela dizia, isso dói tanto, você não faz ideia. Ela dizia, reaprender a andar, lembro disso. Isso deu um toque extra ao filme, foi legal. Normalmente, quando alguém está falando durante uma estreia de filme, é melhor que seja bom, né? Tem que ser bom mesmo. Então isso acrescentou um pouco mais de cor. E aí, do meu lado esquerdo, tinha uma mulher que provavelmente bebeu um pouco mais do que precisava antes do filme. Ela chorava antes de algo triste acontecer. E então ela se inclinava e me agarrava. E o marido dela dizia, deixa ele em paz. E ela respondia, cala a boca, João. Mas isso aconteceu cerca de 20 vezes durante o filme. Ela precisava de alguém para segurar a mão dela. E o João não queria saber disso. Mas é de chorar, cara. É uma história emocionante. Você interpreta Jack Bucks, famoso locutor do St. Louis Cardinals. Você sabe por que ele se interessou pelo garoto que tinha se queimado? Porque isso também não foi respondido no filme. Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. E desde que o filme foi lançado, cada vez mais histórias vêm de todos os cantos sobre como Jack Buck apareceu e ajudou. E ele nunca contou a ninguém sobre isso. Ele era quase secreto em relação a isso. Ele é um cara interessante. No Perguntas e Respostas, John fez uma pergunta direta para você, gerando um momento engraçado. Por que você acha que ele fez isso? Você desviou da pergunta com elegância, o que acho que entendo. Mas como ator, quando você está interpretando uma pessoa real, imagino que você não teve a chance de conversar com esse cara sobre o papel ou qualquer coisa assim. Não, isso teria sido anos antes de eu conversar. Com Joe Buck, o filho, consegui algumas informações de fundo. Então você não sabe o que esse cara pensava ou sentia com esse garoto. Como ator, você apenas imagina isso pra si mesmo? Ou isso não importa e depois de receber as falas você só cumpre o trabalho? Acho que é irrelevante porque o personagem não é o que você diz, é o que você faz. E eu amei o que ele fez. E é bem óbvio. Ele tinha fama, ele tinha poder. Ele tinha uma posição de destaque e sentiu-se compelido a usá-la para algo além de ganhar a vida. Ele queria ajudar e fez isso muitas vezes. E Joe, seu filho, disse que como pai ele era um pouco distante. Ele não era carinhoso e afetuoso em casa. Então é fascinante. Ele é um cara fascinante. Ele talvez também estivesse procurando por algo. Eu acho que sim. É tipo, Não consigo fazer isso com minha família, é estranho. Prefiro tentar com um estranho e se não der certo, só paro. Bem, todos nós conhecemos alguém que consegue amar um cachorro muito mais do que consegue amar uma pessoa. esse é um ponto muito bom, esse é um ponto muito bom. Sim, eu sei que é uma generalização, mas toda essa geração de homens é meio assim, não é? Meu avô era um alemão frio como pedra e minha mãe dizia, vou ser franca, ele era um bastardo. Quando você era criança, não diria isso, mas ele era maldoso. E eu penso, só lembro que ele era maldoso até quando era legal comigo. Ainda assim parecia maldade, né? Porque era tipo, quem é esse garoto? Ele era meio assustador. Bem, eu sou mais velho que você. É realmente difícil não se tornar assim. Tenho que dizer, difícil não se tornar assim, realmente é. Quero dizer, eu não teria um amigo no mundo se não fosse pela minha esposa, porque é ela quem faz a gente sair de casa. Eu não sou bom nisso. Sério. Sim, e isso só aumenta com o tempo. Eu seria um eremita se não fosse por isso. Disse que não tem muitos conhecidos próximos, disse que é um pouco solitário, você encontra muito significado no seu trabalho. Você também disse, se não me engano, que pode ser por sua honestidade direta. Esse é o motivo? Poderia... Eu sou direto, mas não sei por que faço isso. Acho que é porque eu posso. mas
Também, como ator, deve ser bom receber uma opinião honesta de um diretor ou de um colega sobre a atuação ou qualquer coisa assim. Mas me pergunto se isso vale para a vida pessoal. Acho que tem que se estender. Mas, com certeza, assim, né? Uma das coisas que eu adoro nos atores e no showbiz é que o nível de comunicação é tão alto, quero dizer, não há muito tempo. Então as pessoas têm uma tendência a ir direto ao assunto e dizer o que querem. Também é frustrante quando você encontra um colega ator ou um diretor que fica rodeando o assunto. A maioria dos atores pede, pode só me dizer, fala logo, e acabam falando. Mas eu simplesmente amo os atores, porque eles são você. Junte-se a um grupo de atores. Todos têm suas histórias e são ótimos em contá-las, além de já terem aperfeiçoado isso. E eles são espertos o suficiente para contar rapidamente. E então ficam quietos. E aí o próximo ator conta a sua história. Quando estou com pessoas comuns, elas falam ao mesmo tempo. Estou contando uma história e, ao chegar na parte engraçada, sou interrompido. Tantas interrupções. É, E eu, com a idade, comecei a dizer: você pode calar a boca? Eu estava prestes a contar a parte engraçada da minha história. seu pai era um cara sério, né, também. É. Bem direto, bem direto. Me pergunto o quanto disso é dele e o quanto é só vontade de terminar sua história sem ser interrompido por um civil. É difícil dizer. E há uma frase atribuída a você, talvez apócrifa: ninguém virou ator por ter tido uma infância boa. É, Falei isso, mas Dave Mamet disse antes. entendi, faça. Você concorda? Bem, Claro. Existe uma certa personalidade que muitos atores compartilham e eu não sei. Acho que existe uma vontade que eles simplesmente não conseguem satisfazer de outra forma. É algo estranho de se fazer para viver. estranho. Mas que vontade é essa? É recriar a realidade ou entender pessoas que você não compreendia quando jovem? Para. Para mim, é que eu, estranhamente, consigo me sentir mais confortável e mais corajoso em circunstâncias imaginárias do que em circunstâncias reais. Eu simplesmente adoro isso. E, sabe, nem todos os atores são assim. Eu conheço alguns atores que realmente não gostam da câmera ou do público. Eles não gostam dessa atenção. Isso atrapalha eles, deixa eles desconfortáveis. Mas para mim, quando todo mundo fica em silêncio e é a minha vez de falar, eu gosto muito, eu até gosto mesmo. Quando, no último segundo, perguntam: pode apoiar no pé direito? Você pode segurar isso na altura, sabe, aqui em cima. Todas essas coisas externas que eles querem. Eu meio que me orgulho de conseguir fazer isso e ainda assim colocar minha atenção na outra pessoa. E realmente, sabe, tá com elas no momento. O que Papel? Fico curioso, você sabe, né? É uma vocação séria. Você já teve algum papel pelo qual sua família te zoou? Não. me zoou? Minha mãe, típica sulista, dizia sobre alguns filmes meus. Não gostei disso. Vou adivinhar, ela não gostava de Boogie Nights. Permitida assistir. Será que minha mãe assistiu Boogie Nights? Não sei. Isso é algo para se imaginar, não é? Que parte? Minha mãe cobriu os olhos ou não cobriu os olhos, então. Quando ela não cobriu os olhos. Meu Deus, qual a influência dos seus pais nas suas performances ou na compreensão dos personagens? Eu. Cresci no sul, perto de Atlanta, então tenho uma boa dose de sulista em mim, do qual eu me orgulho. E eles sempre me apoiaram. Na verdade, nós começamos uma companhia de teatro, Dave Mamet, Steven Schachter, Patricia Cox e eu em Chicago. E nós começamos muito bem. Fizemos uma peça chamada Esquilos e recebemos críticas positivas. Fizemos uma produção desastrosa e perdemos todo o dinheiro. Nós fizemos uma peça de Eugene O'Neill, Amigos. Não deixe amigos fazerem O'Neill. E minha avó morreu e minha mãe herdou um pouco de dinheiro, não muito. Acho que foram uns 40 mil ela mandou pra gente. Estávamos tão bravos um com o outro. Foi isso. O teatro tinha acabado, mas a gente tinha esses 40 mil, tínhamos que fazer algo com isso. Então fizemos mais uma peça e acabou sendo American Buffalo. Cara, uau, isso é louco.
Pelo menos você. Eu teria me sentido muito mal se tivesse desperdiçado o dinheiro da minha avó, então acho que foi realmente uma sorte. Estava bem tranquilo em gastar dinheiro. Não. Era grande coisa pra você. Bem, Você trabalha com American Buffalo, o que ajuda. Você citou Mammoth algumas vezes e sei que muitos te perguntam sobre ele. Vocês criaram uma técnica de atuação juntos. Está em uma companhia de teatro, participou de várias produções e atuou em pelo menos um filme. Um monte de gente, House of Games, Aliana e outros. Você ainda sente que Mamet está vivo em você e ele desempenha algum papel no seu trabalho atualmente? Ele me ensinou tudo o que sei e me deu minha estética. Também me ensinou tudo sobre atuação. Ele foi um mentor e meu maior apoiador. Você descreveria a estética com a qual você trabalha agora? Quer dizer, as técnicas de atuação. Claro, Disse todas. As estéticas práticas. Dave criou isso. Só ação, sem emoção. Eu falo sobre técnica de atuação e percebo a vontade de viver sumindo das pessoas. Então, preciso ter cuidado. Acho que você tem um bom público aqui, porém, cara, eu sou assim. Se tem um lugar onde posso fingir interesse, é neste podcast. Não se preocupe comigo. Dave teve essa ideia. Está voltando. Meisner, depois Stanislavski. Mas havia duas escolas de pensamento. Uma era emoção e a outra era ação. É Dave. E Meisner disse, é tudo ação. Então toda a técnica é descobrir não só o que o personagem quer, mas o que você quer. Existe uma pequena diferença, pois Dave dizia, seu objetivo é bom quando pode ser feito em tempo real, sem preparação. Você pode realmente fazer isso quando quiser. Então, salvar o reino não é algo que você pode fazer. Um personagem pode fazer isso, mas você tem que traduzir mais. Então, é isso, resumidamente. Descobrir o objetivo e deixar as emoções se resolverem sozinhas, e elas se resolvem bem. falando em objetivos, você interpretou vários personagens que, eu diria, vivem em um estado de desespero sem vergonha, na maior parte do tempo. Sim, são homens que normalmente precisam alcançar algo meio insano. E muitas vezes fazem coisas bem sombrias ou se humilham. Você está Tão gentil da forma como você está descrevendo as pessoas. Eu não acho que isso seja um segredo, certo? Isso é bem conhecido. Não, eu odeio Jerry Lundegaard e Fargo é o melhor exemplo, mas Little Bill e Boogie Nights também. Você parece ir para um lugar na sua atuação que é ao mesmo tempo muito faminto e motivado e também meio desamparado e um pouco assustado, mas é muito vivo. Você se identifica com essa característica também como pessoa? Existe um desespero em Bill Macy, no cara? Não. Tanto, talvez quando eu era mais jovem eu estivesse mais próximo disso, mas as coisas têm dado certo. É difícil conseguir se dar bem nesse ramo. E quando você ganha a vida fazendo isso, você fica mais forte. Parabéns. Por não matar a esposa neste filme, aliás. Pode acontecer. Like, teve um talk show noturno que você fez, sei lá, há mais de 10 anos. Eu queria lembrar do vídeo, mas era tipo o Colbert ou algo assim. E ele estava tentando desviar. Ele estava dizendo algo parecido com Gabriel. Tipo, você costuma interpretar personagens que... E você disse algo como, eles são perdedores, eu acho. Foi o que você disse. E eu achei que era uma maneira engraçada de ver isso. Porque você sente tanta pena do pequeno Bill em Boogie Nights, né? E finalmente tem um jeito chocante de como você lida com isso no filme. Em Fargo, né, você fica entre sentir pena do cara e pensar que ele vai colocar ela numa trituradora de madeira. Eu não sei. Quão mal eu deveria me sentir? Você se sente culpado, quase sente pena do cara nesse filme em particular. Bem, Eu me saí muito bem com isso. Exatamente o que você acabou de descrever. Não sei porquê, mas eu tenho um talento para fazer você torcer por alguém que é desprezível. Exatamente. Eu acho que uma das coisas... Bem, você sabe, em Fargo, eu achava que o que Jerry Lundegaard estava fazendo era salvar a família dele. Eu lutava por minha família contra meu sogro, um déspota que negava dinheiro à minha esposa e filhos. Por isso, estava travando uma luta justa. Só outra coisa que eu fiz, que eu acho que é um bom truque, é nunca desistir. Nunca se levante, desista.
E é muito envolvente assistir alguém, não importa o que essa pessoa esteja fazendo. É envolvente ver alguém que continua tentando e não aceita um não como resposta. Você se pega torcendo por ele. Sabe, é interessante, eu até vi isso em um momento bem pequeno em Alma em Chamas. Você sai do quarto do hospital. Talvez seja a primeira ou segunda vez que você o visitou, e alguém pode ter dito que ele não vai sobreviver. Isto Essa criança não vai sobreviver, você se afasta, desaba e mergulha em pensamentos, remoendo tudo. Essa notícia é muito triste. Uma enfermeira te chama de volta. Você força um sorriso e se vira. Talvez não seja. Os fogos de artifício não são tão grandes quanto em Fargo, mas há momentos nas atuações que parecem não estar no roteiro. Você ainda busca formas de lutar. Ou seguir buscando algo, o que deixa tudo interessante e envolvente de assistir, certo? está. Você busca esses momentos. Estou procurando a lógica do meu argumento e o que isso significa para mim, tentando tornar isso pessoal. E também a realidade da situação. Aquele momento é um momento inventado. Fico feliz que você tenha acreditado, porque os melhores momentos são quando você não inventa. Mas é algo sobre o qual eu sei alguma coisa, sabe? As crianças. Ele ficou triste porque a criança vai morrer e isso o deixou chateado. Mas aí um fã chega e pergunta: posso tirar uma foto com você? E você tem que fazer uma boa cara porque é isso que ele faz para viver. Era isso que eu estava fazendo. Você disse, meu ator favorito é aquele em um... Acho que estou te citando. Ele ou ela simplesmente não dá a mínima. Eles não ligam. Isso os torna à prova de balas e os torna magníficos. O que há em não se importar que torna um artista tão cativante é... Eles não aceitam um não como resposta, como já disse. Eles não se importam se você não gosta deles por isso ou se não é lisonjeiro, eles não ligam. Eles têm um objetivo e vão atrás dele, independentemente do que as pessoas pensam deles. E isso vai um pouco além. Como ator, é difícil não querer agradar o diretor, seus colegas de elenco, de colocar sua atenção neles. O que eles estão achando de mim? E é libertador deixar isso de lado. Simplesmente ir. Eu sei o que vou fazer. Vou fazer. Se você não gostar, me demita. Ou escolha outra pessoa para o papel. Eu me lembro claramente que foi na época de Fargo, mas quando eu ainda precisava fazer testes para as coisas. E eu decidi adotar a minha atitude de olhar para o roteiro, tomar uma decisão firme sobre o que eu achava que o roteiro queria dizer e o que meu personagem estava tentando fazer. E eu meio que anunciava isso na audição. E minha atitude era assim: se você acha que estou errado, eu não sou o cara para vocês. E isso é meio que aquela coisa de não ligar. É assim que eu faria. Se isso não é certo para você, você deveria procurar outra pessoa. Mas É interessante porque em suas apresentações você também opta por não fazer algo. Acredito que isso também é importante para você. Pelo que vejo, houve um momento. Você disse que as emoções são meio estrangeiras para mim. Você disse que o autocontrole emocional e até certa supressão são sua postura padrão, o que é uma escolha inteligente. Você falou: se não souber o que fazer, não faça nada, pois isso já é algo. Quando é que é função de um artista fazer alguma coisa? E quando é a função deles não fazer nada ou aparentemente nada? Bem, e você não pode não fazer nada. Mas a verdade é que nem sempre. Não só você não deve não fazer nada, como você não pode não fazer nada, porque não fazer nada já é fazer algo. Isso diz muito. Ao colocar uma câmera em alguém, é possível enxergar sua alma. Então, uma das coisas que é fabulosa sobre o cinema, mas que você também pode fazer no teatro, tudo o que você precisa fazer é pensar, e as pessoas vão perceber. Você tem que acreditar nisso. As pessoas percebem o que você pensa. Não entendo como, mas sei que todos somos muito sensíveis. É um mecanismo de defesa. Se alguém vai te agredir, você sente isso muito antes de perceber que há violência ali, e isso é um mecanismo de defesa. Então, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Porque pior ainda é você tomar uma decisão e ela ser falsa, não ser real.
Mas Essa vida interior pode se refletir no rosto. Com certeza, pode sim. Uma vez no Lincoln Center, estávamos na Casa Nova, não no teatro gigante, mas ainda grande. E eu estava fazendo uma peça, Gogol e Prane, e Greg Mosh estava dirigindo. E ele disse que eu ia ver o grande Mike Nussbaum, um ator fabuloso, e ele estava em seu leito de morte. E o diretor disse: quando você entrar, talvez você deva interpretar o cheiro. Quando alguém está muito doente e o quarto cheira a doença, talvez deva interpretar esse cheiro. Pensei, ok, interpretar. o cheiro é Ao entrar no quarto de um doente, você apenas reage. a morte. Tem um cheiro, e ele estava perto da morte, mas era uma situação meio de palco vazio. Então eu tive uma longa caminhada até chegar à cama dele, e eu pensei, bom, quando eu entrar, vou colocar a mão sobre o nariz como se estivesse sentindo um cheiro ruim. Não, isso não é bom, vou apenas cheirar. E eu pensei, não, eu gosto da ideia. Eu não consegui descobrir como fazer isso, então eu ignorei, não fiz nada. E depois do show, Felicity, minha esposa, disse: aquela parte que você fez sobre o cheiro, aquilo foi muito bom. Você deveria manter isso, eu juro pra você. Eu não fiz nada, só pensei sobre isso. Isso é... Interessante. Que legal que ela te deu esse feedback. Eu também tenho uma esposa e eu ficaria um pouco assustado de dar feedback pra ela sobre qualquer coisa profissional que ela faça, especialmente em trabalhos criativos. Como você lida com isso no seu relacionamento? inteligente. Queria sua opinião porque estou pensando, Felicity, vi seu novo filme. Foi estranho como você fez aquilo. Eu nunca. Ou isso foi ótimo, ou eu não digo nada. Nós... Falamos e fazemos acontecer, nós nos conhecemos no teatro, nós compartilhamos, somos ambos atores, damos dicas um ao outro, lemos os roteiros um do outro, criticamos um ao outro, ficamos muito bons em ser gentis e acho que nós dois aprendemos que se não for algo com que você possa fazer algo, não diga, não tentem isso em casa, crianças. Mas é o nosso relacionamento e sim, eu não faço nada sem antes conversar com ela, sim. Você disse que não recomenda. Mas também parece muito bom ter um parceiro que está no mesmo mundo. Mas o que é difícil nisso? É só a sensibilidade? Bem, isso... Pode explodir contra você e magoar sentimentos alheios. É difícil aceitar críticas. Ainda mais difícil. Além disso, tem que ser mais difícil. Só o contexto, certo? Você se irrita porque ela já ficou irritada por você ter deixado a garagem aberta. E aí é tipo, aliás, eu não gostei desse filme. E você pensa, você quer falar sobre isso agora? Então deixa eu te falar uma coisa. Você Entendi. Eu vou deixar isso pra lá, eu vou... perder o controle. Ela fez um filme chamado Transamérica. E eu li e disse, não faça isso, você não deveria fazer isso. É pequeno e estranho demais. E ela não seguiu meu conselho e foi indicada ao Oscar por Transamérica. Você nunca... Vai me deixar esquecer essa. Você lembra quando pediu pra eu não fazer os gestos de Transamérica pro Oscar na lareira? Talvez eu também ignore seu conselho dessa vez, eu sinto... Como se eu me lembrasse de ter ouvido alguns anos atrás que você e Felicity estavam conversando sobre Shameless. Vocês talvez estivessem 1, 2 ou 3 temporadas adiantados. Acho que ela perguntou: quais seus objetivos para a próxima temporada? E você disse, eu não tinha pensado nisso. Você ficou grato por ela ter te feito voltar a um estágio anterior da sua arte, quando queria trabalhar em algo novo a cada temporada. É verdade. Você conseguiu manter essa conexão. Não precisa sempre buscar objetivos como é para você. Foi uma bênção fazer uma série, e fizemos isso por mais de uma década. Trabalhei todos os dias e alcancei minhas 10.000 horas, mas só após os 50 anos. Mas eu deixei de lado muita bagagem que eu achava importante, tipo... O quê, principalmente? Com o negócio, Quando jovem ator, eu enchia minha carteira de identidades falsas. Eu sabia quem estava atrás daquela porta, no corredor imaginário, eu tinha nomes para eles. Eu criava todo um mundo e um dia eu pensei, o que será que acontece se eu não fizer isso? E nada aconteceu, porque tudo que você precisa está bem na sua frente e está na página. E se não está na página, você está meio encrencado, porque não é nosso trabalho, tem que estar na página. Eu sei que alguns papéis exigem pesquisa, né? Você vai interpretar um médico, você sabe que
tem que fazer isso. Mas isso tudo são coisas externas. Quando se trata de atuar, está tudo no roteiro. Tudo o que você precisa está lá e não adianta se sobrecarregar. Minha experiência é que quando estou no set para fazer as falas, marcar o posicionamento e reagir ao outro ator sendo improvisador, meu cérebro já está no limite. Isso é tudo que posso fazer. Não lembro quando o Puffy, meu cachorro, foi atropelado e não consigo trazer mais nada. Tudo o que posso fazer é isso. Esse é o limite da minha capacidade mental. E então ela perguntou, em que você vai trabalhar? E eu pensei que soa banal, mas você tem que realmente olhar e realmente ouvir. Todo mundo diz isso. Você tem que realmente olhar para alguém e realmente ouvir. E eu pensei, ok, vou trabalhar nisso. E foi isso que aconteceu. É muito bom, porque você não pode simplesmente tomar a decisão e fazer. Você precisa lembrar que, ao ouvir em ação, é essencial realmente olhar e ouvir. E eu descobri que a gente fazia uma tomada e eu pensava, Bill, vamos lá, cara. Olhar e ouvir de verdade. Na segunda vez eu realmente olhava e ouvia as pessoas. E pode apostar, o ator dizia, desculpa, estou nas nuvens. Podemos tentar de novo? Eles esqueciam suas falas e eu percebi que era porque eu realmente olhava para eles e isso os desconcertava. Sabe o que é diferente aqui quando eu só estou entregando, olhando para eles, do meu jeito de ator? Não há nada de perigoso nisso. Mas quando alguém realmente olha para você, isso te deixa autoconsciente. Então, O que significa realmente olhar e realmente ouvir? Realmente, olhar, realmente olhar. O segredo é, sabe, não apenas olhar para alguém. Olhe para o nariz dele, olhe para os olhos, olhe para a expressão, realmente olhe. Mesmo com 7 apresentações semanais, ainda é possível realmente observar. E a extensão disso é, tudo bem, agora faça algo com isso. Sabe, eu vejo isso, eu vejo que você não está se sentindo bem ou algo assim. E nós somos todos pessoas inteligentes, todos nós podemos fazer isso. Você pode colocar isso na improvisação que está fazendo. Porque o que fazemos é improvisar para viver, mesmo quando você tem falas mesmo, quando você tem falas dentro de uma estrutura. Mas deve ser uma improvisação, deve ser algo desconhecido no palco. Eu não sei o que você fará, nem você sabe o que farei. Por isso precisamos nos olhar. Assim, mais cedo você estava falando sobre como você faz uma escolha de como vai interpretar um papel específico. Você já comentou antes que nasceu para interpretar Jerry Lundegaard em Fargo e o quanto desejava e batalhou por esse papel. Dizem que você invadiu a audição, mas não sei como faz isso. Acho que, de certa forma, você sempre se safa. E você disse para Ethan e Joel Coen de novo, me corrija se eu estiver errado. Mas você ameaçou atirar no cachorro deles para conseguir esse papel, Ethan, e eles devem ter gostado disso. Fez. Graças a Deus. Crianças, não tentem isso em casa. Você realmente tem que conseguir fazer isso. Ouvi dizer que eles tinham gostado de mim. Eu percebi que não fui descrito no roteiro. Era um homem corpulento e careca. E eu não sou assim. Mas eu simplesmente entendi. Eu sabia como interpretar imediatamente. Era um roteiro brilhante, dos melhores que já fizeram. Ótima história. São os irmãos Coen que eu conhecia, sabe? É comum os atores dizerem, bem, você nunca sabe, é tudo no escuro. Não, eu sabia que aquilo ia ser grande, eu sabia que ia mudar minha vida. Então, quando eles foram para Nova York continuar fazendo testes, eu peguei minha bundinha alegre e luterana, entrei num avião e fui lá. Eu disse que tinha que ir. Estou preocupado que vocês estraguem o filme de vocês escolhendo outra pessoa para o papel. Uau, palavras ousadas, isso... funcionou, mas Você também disse que querer um papel desse jeito é uma coisa muito perigosa para um ator. por quê? É isso. Bem, Voltando aos atores que amamos tanto, são aqueles que não estão nem aí. E quando comecei a conseguir mais papéis em testes com mais frequência, foi quando adotei essa atitude de é isso que vou fazer. Leve. Aceite ou deixe. O desespero não é algo agradável de se ver, mas seu personagem está muito desesperado, então algumas características engraçadas poderiam ser usadas.
Interessante que o ator não pode estar desesperado, mas ele pode interpretar o desespero. Você Ele comentou algo interessante sobre a atuação. Não é preciso se esforçar muito para convencer o público de que o que faz é real e significativo. Você disse que o público já tem aceitação prévia. Gastou com o ingresso, saiu de casa e foi ao teatro. Eles querem ter uma experiência e querem embarcar numa jornada emocionante com o ator, como você disse. Assim, eles fazem boa parte do trabalho pesado para você ou com você. Muito do que você entende como boa atuação envolve pensar. Como esse personagem se sente ou se vestiria, você considera isso energia desperdiçada, o que se relaciona ao que mencionou antes sobre história de fundo e informações extras. Então, qual é, afinal, o trabalho do ator? É só o que você está fazendo naquele momento? O movimento, as palavras? Ou há mais do que isso? um pouco mais do que isso, mas não muito. Sim, é descobrir o que eu quero de você, o que eu quero, como eu quero que essa cena aconteça, o que eu quero no final dela. Qual é o meu objetivo, em outras palavras? E então improvisar com quem você está falando, fazer de um jeito diferente. Tente descobrir o que eles querem. E é isso que faz parecer real, é isso que dá verossimilhança, porque o público vê o que você vê. Especialmente no palco. Sabe, se eu quero algo de você e você está com essa cara fechada, eu sei que não vou conseguir e eles também sabem disso. Então, se eu não der um jeito nisso e não me esforçar mais, encontrar alguma forma de te tirar dessa posição em que você está, bem, é isso que faz a atuação, porque você me vê tentando de tudo, tentando conseguir o que eu quero. Eu acho que a parte emocional se resolve sozinha. Quero dizer, a maioria das pessoas entrou nesse ramo porque elas adoram se jogar nessas situações e sentem as coisas profundamente. É só o tipo de pessoa que entra nesse trabalho e eles gostam de se exibir. Eles não se importam se todo mundo está te observando, não faz diferença. Isso os faz se sentirem vivos, em vez de deixá-los constrangidos. E eu descobri que sou realmente emotivo. Eu sou luterano, não gosto de emoções e na minha vida real eu fujo delas. Mas acontece que no palco eu posso ser um bebê chorão. Meu Deus. Eu e Felicidade realizamos um evento beneficente em Nova York para a Atlantic Theatre Company. Nós lemos cartas de amor. Próprias ou de outra pessoa. Cartas de Amor é uma peça de A.R. Gurney. Pensei, isso é vulnerável. Aqui está uma carta de amor que escrevi para minha namorada do ensino médio. Uma famosa. Você. Não parece ser desse tipo. Não, eu não quero ser vulnerável, a menos que eu seja outra pessoa. Mas é realmente uma peça muito boa. E eu estava chorando feito um bebê. Quero dizer, muito mesmo. Eu pensei, você precisa se recompor. Sempre que ensaiávamos, eu chorava. Fico mais emotivo com o tempo. Minhas filhas adoram isso. Elas sentam em frente à televisão, assistimos juntos, e quando começa um comercial e cai uma lágrima, dizem: "Ah, Deus, está chorando?" É isso? As barreiras vão caindo cada vez mais conforme você vai envelhecendo? Acho que ao envelhecer, Estou passando por isso. Eu tive filhos. Meus filhos têm 3 e 6 anos. E eles desbloqueiam essa parte do seu coração onde você pensa: ah, não sei se gosto disso, mas tudo bem. Está lá. Não posso fazer nada. É triste, pois estarei no carro com minha esposa. E ela diz: você vai continuar chorando quando chegarmos ao jantar? E eu respondo: ah, você percebeu? Estou pensando se consigo disfarçar isso enquanto Cats in the Cradle toca no rádio. Eu falo: ah, Deus, o ar-condicionado está forte para os meus olhos. eu sei que vai piorar, cara. É frustrante porque também estou acostumado. Seu avô era Quaker, o meu era um alemão bravo. Isso é famoso demais. Religião. Outra religião famosa, velho alemão zangado, só isso. Também não estou confortável. Talvez eu devesse ser ator assim, se me emocionar, posso dizer que estou ensaiando. Estou ensaiando um papel, pronto. Existem aqueles atores que são assim. Tem uma peça no Atlantic Theatre, aliás, que Ethan Coen escreveu. Chama-se Let's Love e Aubrey Plaza estrela em The Thing. Ela é tão seca quanto um deserto, mas muita coisa acontece ali dentro.
E, meu Deus, é a peça mais engraçada que vi em anos. Engraçada, ela. Engraçada. E Ethan Coen é engraçado, cara. Eu recomendo muito. Ó, falando Você disse que não é função do ator ser engraçado, mas do roteirista. uma citação enorme. Você... Disse também que Deus nos ajude dessa atuação engraçada. Não suporto isso. Eu sei, mas... Então sabemos que existem atores que podem ser engraçados, existem comédias. Então qual é o papel do ator em criar momentos engraçados? Você já Precisa saber o que é engraçado nisso. Existe uma mecânica, um aspecto mecânico nas piadas. Você precisa preparar, precisa acertar a punchline. O que pode ser mais frustrante para um diretor do que trabalhar com um ator que não entende o que é engraçado? E quando eles chegam na punchline, eles murmuram e ninguém ouve. Ou quando chegam na punchline, eles meio que viram de costas para o público. Você fala, o quê? Vamos. Poxa, cara, usa a cabeça. Eles têm que ouvir e você tem que preparar o terreno. Mas você... Sabe, quando o Saturday Night Live estreou e fez tanto sucesso, lançando tantas carreiras, eles começaram a pegar comediantes e colocá-los na televisão em todos esses programas. E eu não era fã. Eu pensava, mesmo agora que é um quadrinho, eu consigo perceber quando o roteiro termina e eles continuam. Porque tem uma piada, e é uma boa piada, né? Aí vem uma variação da piada, depois uma nuance da piada, e aí aquela piada já acabou, sabe? Mas eles continuam. E porque acharam que precisavam ser engraçados. E esse não é o trabalho deles. O trabalho deles... Quero dizer, as melhores piadas são feitas de forma seca. E as melhores piadas são aquelas que você não espera. E você não conta uma piada de um jeito engraçado, você conta a piada para preparar o terreno e a punchline é inesperada. Além disso, Quando o personagem não sabe que é engraçado, isso torna o trabalho dos irmãos Coen ainda mais divertido. Tipo, quando penso em Jerry Lundegaard, muita da comédia vem do fato de que isso não é engraçado pra ele, certo? Mas engraçado pra nós, é. E através da magia de como eles filmaram o filme, da linguagem dos enquadramentos e de tudo que você está vendo, esse drama ridículo se desenrola. É engraçado pra nós, mas pra todos na situação que é totalmente sério. Ah, sim. Então você quase, eu imagino, tem que desligar a parte do seu cérebro que percebe que é a comédia. Existe uma camada de comédia nisso. Não, é preciso saber o que é engraçado e o que é. Isso ainda vale. na sua cabeça. Ah, sim. Sim, tem um aspecto mecânico nisso, Neil. Simon é um exemplo. Quero dizer, ele é um gênio em colocar 2 piadas por página. E muitas vezes você começa a rir antes mesmo dele chegar na piada. Ele simplesmente te treina. Você conhece o ritmo dele, sabe que tem algo engraçado acontecendo e só está esperando por isso. Existe uma certa técnica para fazer comédia e nem todo mundo consegue. Você... Notei que uma dessas cenas estava em Fargo. Minha mãe alugou o filme em Video Home System. Então, da primeira vez que assisti, provavelmente eu era meio que jovem demais para ter visto isso. Minha mãe não entendia bem. Alguém falou, você precisa ver, é incrível. E estava certo. O que eles não disseram foi para assistir com, sei lá, seu filho de 11 anos ou, sei lá, seu filho de 12 anos. Uma cena que lembro da minha mãe rindo descontroladamente me surpreendeu. Tem uma mulher com tipo um saco sobre ela e ela está correndo tentando escapar. E tem uma trituradora de madeira com sangue espalhado por toda a neve e minha mãe está rindo como uma maníaca. E eu estou pensando, o que está acontecendo agora na minha sala? Porque 1 minuto atrás ela estava horrorizada com isso. E agora ela está rachando de rir com essa mulher que claramente está prestes a ser jogada em uma trituradora de madeira. E todos nós estamos rindo e então pensamos, somos maus? Nós? Era pra gente rir dessa parte? Eu não sei se era pra gente rir dessa parte. Essas são as... melhores risadas. Por que sempre pensamos nas coisas mais engraçadas em funerais? Isso. Isso simplesmente acontece porque é tão inadequado ou extremamente...
E eu me lembro da minha mãe olhando pra mim, quase envergonhada, tipo, isso não é realmente engraçado. Não sei por que estou rindo, você também não devia. Talvez devêssemos desligar isso. Foi um daqueles momentos que, como adulto, percebo. Eles criaram a cena brilhantemente pra todos sentirem isso. É, tipo, culpa, rindo, né? Você não deveria, eu não deveria rir. Mas, cara, essa cena é engraçada demais. Com ela andando por aí com a trituradora de madeira e o saco na cabeça e tudo mais. É, isso o cria Esse efeito estranho. É como um buraco no seu coração onde você pensa, Deus, estou morrendo de rir, mas não é. É horrível e você sente que não é exatamente culpa. É como uma tensão no seu corpo. Que só gênios como esses, A justaposição da realidade com o absurdo, sim, é bem colocado, né? É meio que uma regra. Mike Nichols dizia: se quer que as pessoas chorem, faça-as rir antes, depois atenda a ligação. Se você quer que as pessoas riam, coloque isso em um funeral quando estiver realmente triste e então solte a piada. Lá, No filme de ontem também teve dessas, tipo a do início, quando ele vomita de nervoso e você fica esperando o que vai acontecer. Ele vomita na caminhonete e depois entra. E tem um grupo de, tipo, 6 escoteiras que tem todas menos de 8 ou 10 anos de idade. E você pensa, é isso, esses são os caras e ri. A votação disso é simplesmente, é engraçado, é bem feito. Pensei no que você disse sobre ver quase toda a sua atuação como improvisação, mas você também já trabalhou com alguns roteiristas que são incrivelmente precisos e controlados. E Mamo e os irmãos Coen, cada um à sua maneira, são muito específicos sobre as pausas e a repetição desta palavra. E a cadência e a musicalidade das falas, tipo, eles são bem rigorosos, de certa forma, sobre como o texto deve ser dito, como isso se encaixa com o seu instinto de ter esses momentos de improvisação com seus atores. primeiro de tudo, eu só trabalhei em Fargo com os irmãos Coen. Mas eu acho que tanto o Dave Mamet quanto Joel e Ethan, eles não são preciosos com suas falas, com seus diálogos, eles não são nada preciosos com isso. Na verdade, eu nunca vi o Dave. Já ouvi o Dave dizer: tudo bem, você continua dizendo desse jeito. Devo ter escrito errado. Ele não é preciosista, quero dizer, isso Não parece isso ao ler as peças. de jeito nenhum. O que acontece é que quando os irmãos Coen escrevem um roteiro como Fargo, todos os atores o memorizam absolutamente perfeitamente. Porque é brilhante. Sabe, se você conseguir improvisar algo melhor do que isso, deveria ser escritor, porque não tem como ficar melhor do que isso. 2 atores que já fizeram American Buffalo começam a recitar falas um para o outro e se sentem bem. É como cantarolar uma música pop que você adora. Eles se sentem bem ao dizer, têm ritmo e musicalidade e são muito engraçados. E Joel e Ethan, eles são perfeitos. Você encontra aquela palavra, você pensa em você. Tinha 10 palavras que você poderia ter colocado aqui. Aquela palavra é perfeita. Então acho que foram os atores que fizeram isso. E, David, é conhecido por dizer que palavras são bobagens sem significado até serem ditas. Já ouvi ele dizer isso. Um ator foi até ele e disse: estou desconfortável com essa cena. David disse: você está? Fico tão feliz por você, e saiu, pois acredita que é melhor se sentir desconfortável com a cena. Ou eu escrevi errado. Não, eles não são preciosos. Somos nós que colocamos esse desejo de falar certo porque é tão bom Em uma entrevista antiga, você disse que, em Hollywood, as pessoas com as melhores intenções tentam melhorar seu roteiro até que ele vire uma pilha fedorenta de merda. Isso acontece o tempo todo. Essas são citações suas, cara, não olha pra mim. Existe uma versão disso pra atores, onde tentam melhorar e ajustar você até estragar tudo? eles improvisam e eles não decoram as falas. E eu não gosto disso, eu não gosto. Eu já escrevi várias. Meu amigo Steven Chashner e eu fazíamos filmes da semana, lembra? Fizemos vários, das cerca de uma dúzia. Estive no set uma vez. E tinha uma mulher começando, eu também estava atuando nele. Ela simplesmente começava com essas coisas, meio que parafraseava e começava. Eu chamei primeiro e perguntei: ela sabe que fui eu que escrevi isso? E ele disse: seu nome está lá e eu aguentei isso por um tempo. Por fim, perguntei: você escreve? Ela respondeu: eu escrevo. Então falei: acho que deveria escrever.
Mas até você fazer isso, pode parar com essa merda e dizer as falas? Eu escrevi isso e sou melhor que você? Ela estava... Não achou graça. Eu estava... Ia perguntar como ela reagiu, mas Ela parou com isso. Você disse que no início da carreira estava dentro. Mencionei um artista sempre irritado que disse que você se levava a sério demais e isso não ajudou. O que você era? Com quem mais você estava bravo, além dela? Não ler as falas era justificável, acho. Isso vinha do medo porque eu queria ser bom. E a juventude... A juventude, você... Você não me parece estar com raiva agora, com certeza. Eu não estou. Eu não estou. Eu acredito, sem vergonha. Eu tive que ir trabalhar todos os dias por uma década e finalmente aprendi isso. Ok, essa cena não está muito boa, tem outra cena. Ok, meio que estragamos esse episódio. Eu não gostei, mas tem outro episódio que eu não gostei este ano. Mas tem outro ano, sempre tem outra coisa. A outra coisa que eu finalmente aceitei é que vira anarquia quando as pessoas não fazem seu trabalho. Não é trabalho do ator dirigir ou orientar os outros atores. Toda vez que eu fazia isso, que eu ia tirar satisfação com o diretor sobre o enquadramento ou algo assim, eu podia contar com isso. Eu não estava atuando muito bem porque isso é um trabalho em tempo integral e é tão chato. Quando alguém não faz seu trabalho e tenta fazer o dos outros, isso é um... Maneira interessante de ver isso. Acho que você mencionou algo como: eu não aprendi a atuar até fazer Shameless e você não era como eu. Não estou te fazendo um favor, desculpa. Você não tinha uns 60 anos na época? Seu primeiro crédito foi 33 anos antes? E agora diz que só aprendeu a atuar? O que quer dizer com isso? Porque isso não pode ser verdade. Bem, todo mundo... Chega a isso com uma certa quantidade de talento, e isso é dado por Deus. Então, eu tinha técnica, mas eu não a refinei, não a tornei parte de mim e, eu não a ajustei para que fosse eficiente. Até eu chegar às minhas 10.000 horas no palco, isso realmente ajudou. Deixei muita bagagem e descobri o que importa. Eu me diverti mais e irritei menos pessoas. Eu fui duro com Shameless. Quero dizer, se era uma cena falsa, eu falava, mas eu fazia. Sabe, do jeito certo, é que eu ligava para John Wells, ou para o roteirista, ou conversava com o diretor. E finalmente, aceitei a ideia de que eu costumava ficar irritado se eu assistisse a um filme e ele fosse ruim. Agora eu percebo que eles não fizeram de propósito para ser ruim. Eles fizeram o melhor que podiam. Só não funcionou. Não fique bravo com eles. Eles não estão fazendo algo ruim de propósito. Agora eu posso ir ao teatro. Eu costumava ter dificuldade em ir ao teatro porque, se não fosse ótimo, aparentemente, eu reclamava, então ninguém queria ir comigo ao teatro. Alto, de verdade. Reclamando, eu costumava... Reclamar, cara, mas agora... Eu adoro ir ao teatro. A gente vai a Broadway toda vez que vai para Nova York. Se não for bom, tudo bem, não tem problema. Eu consegui... Dizer que é inspirador ouvir isso, que como ator você pode evoluir tanto assim mais tarde na carreira. Costumamos pensar que as coisas evoluem muito em 20 ou 30 anos e depois permanecem estáveis, mas você também disse que as pessoas não mudam muito ou fundamentalmente. E quando as pessoas mudam, é só quando realmente não há nenhuma alternativa. Acho que, se entendi você, sente que o grande desafio da vida é nos aceitarmos. Concordo. Esse arrependimento? Culpa não é útil, pois o passado não pode ser mudado. Então, por que se preocupar? Mas também estou percebendo que você claramente evoluiu muito. Você sentiu que não havia alternativa? Eu escolhi... O caminho mais fácil que eu descobri. Acredito que, como a maioria, há um jeito mais fácil de fazer isso. E o que eu estava falando, que as pessoas não mudam, é que, bem, você leu Arrependimentos e Afins, acho... Devemos nos aceitar. Católicos afirmam que aos 8 anos já estamos formados. É, Isso é... não é muito. É,
bem jovem, e pode ser até antes disso. Quando minhas filhas nasceram, foi impressionante. Elas já eram mulheres completas com 1 ano de idade, elas tinham traços que ainda têm até hoje. Eram tão originais. Mesmo cozinheiro, ingredientes de cozinha, mas são mulheres totalmente diferentes. Eu não sei. Acho que a felicidade vem de aceitar quem somos. Sabe, teve alguém que escreveu um livro, Malcolm Gladwell. Talvez eu estivesse... Vou perguntar se você é fã, já que citou 10.000 horas várias vezes. Esse cara parece ter lido muito Gladwell, ou isso já está no Zeitgeist? Não, eu... Li aquele das 10.000 horas. Jeito... Sobre a escola, você vai. Seu inglês é bom, mas suas notas em matemática são ruins. Então, precisamos reforçar com mais aulas de matemática. E esse cara disse, isso é estúpido. Você deveria fazer o que você é bom e arrumar alguém para fazer matemática por você. É verdade. Pessoal, eu sei que a gente faz muitas entrevistas nesse programa. Como vocês podem imaginar, sempre que você olha para pessoas que são... Bom, vou falar por mim. Quando você olha para pessoas que são medíocres, elas tentaram refinar suas fraquezas em vez de trabalhar em seus pontos fortes. Elas passaram muito tempo, tipo, preciso fazer mais aulas de matemática. Agora estou em matemática avançada. Bem, você ainda é muito ruim nisso, né? Então tem que se esforçar ainda mais, conseguir tutores de matemática e pessoas que realmente são boas nessas coisas. Meu vizinho, um dos meus amigos, foi quarterback de um time campeão da National Football League, vencedor do Super Bowl. Perguntei como era a escola pra ele e respondeu que não lembra, só jogava futebol americano. Pensei, faz sentido, você era bom no futebol americano e focou nisso. Trabalhei em tudo que odiava só pra tirar C, eu sei. Por que mesmo fiz isso? Para que eu fosse o cara mais mediano possível. Era um plano estranho. O que estávamos pensando? Bem, eu... Fiz isso com louvor. Fui para uma faculdade de artes liberais, fiquei 3 semestres e recebi minhas notas. Tirei um C e pensei, se isso é o melhor que consigo, vou fumar maconha e morar em Washington, Distrito de Colômbia. E foi o que fiz. Mas, por que Distrito de Colômbia? Porque meu amigo se mudou para lá. Cresci em Cumberland, Maryland, e íamos para Washington ou Baltimore para causar, entendi. E... Depois meus pais começaram a pressionar muito para eu voltar a estudar. Então fui para a faculdade Goddard, em Plainfield, Vermont. Das faculdades hippies, essa era a mais, então você... ainda podia fumar maconha. Isso é tudo. Que você precisava fazer. Sem notas, sem provas, sem exigências. Você criava seu próprio currículo. Metade das pessoas que iam lá desistia, não aguentavam. Achavam que queriam essa liberdade, mas acabavam se autodestruindo. A outra metade criou o que queria fazer. E esse cara apareceu. O nome dele era David Mamet. Ele já tinha estado lá. Tudo o que fazíamos era teatro, o dia todo. E às vezes, o dia todo e a noite toda, não precisávamos fazer outra coisa além de teatro. Mudou minha vida. Esse tipo... de liberdade sem limites é muito legal se você souber o que fazer com ela. E quando comecei a fazer podcasts, por exemplo, era tudo o que eu queria fazer, tudo o que eu queria pensar. Lembro que meus amigos falavam, você leva esse hobby que ninguém liga em 2006 muito a sério. E o que era podcast? O que são podcasts? De novo, eles vão no seu iPod? O que é isso? Acho que vi isso na televisão, né? Eu era obcecado por isso. E lembro que, felizmente, estava na faculdade de Direito, onde você tem muito a fazer, mas ninguém mais te ajuda. E as consequências são suas para aproveitar, ou seja lá o que for. Assim como Summers, mergulhe de cabeça e faça isso diariamente. Você está certo. Não é pra todo mundo, porque algumas pessoas simplesmente pensam, agora que eu posso fazer qualquer coisa, não vou fazer nada. Pois é, agora elas podem fazer tudo. Você conseguiu seu... Diploma de Direito, consegui. Virei advogado de finanças corporativas em Nova York. Falo de mergulhar em áreas que não são meu ponto forte. Eu pensei, vou ser o melhor super realizador na área em que eu não quero estar. E aí eu fiz isso. E então eu pensei, por que diabos? Eu fiz... Isso. Não posso te dizer quantos atores eu conheço que têm diploma de Direito. Nós temos... Você sabe o que é a faculdade de Direito? Você costuma seguir ordens e se destacar nisso? Você deveria cursar Direito não para ser advogado, mas porque faz isso muito bem. Você faz isso e pensa, agora preciso ser advogado. Não, obrigado. Vou entrar para o teatro comunitário. Gosto muito disso. Eu realmente posso me destacar, se eu quiser. Posso me destacar em qualquer coisa, não só nas coisas da escola. Todo mundo pergunta, posso pedir reembolso dos $30.000 da mensalidade? Não. Você não pode. Infelizmente não pode.
Não, melhor você fazer um fargo para pagar os empréstimos da faculdade de Direito. Essa é a motivação. Isso te impulsiona. Boa ideia. Seus filhos, Também estão optando por caminhos criativos? Certo. Meu, Georgia Caçula faz pré-direito. Ela está trabalhando em uma empresa de cinema chique em Nova York e fazendo o LSATs. E eu não sei em que área do direito ela quer atuar, mas ela está adorando. E minha outra filha, Sofia, está na área. Ela é atriz e está se saindo muito bem. Ela fez o filme Brian Está Saindo do Armário, que já assisti e achei adorável. Ela me convenceu a fazer uma cena e pude ver uma versão. Isso é bem... Legal conseguir um ator de primeira linha no Estudante. É filme estudantil? Não, mas... É um micro-orçamento. Então é melhor ainda. Ei, acha que seu pai toparia uma cena? Não sei, vamos ver. Vá ver que tipo de assistência médica nós temos. Eu fico feliz. Eu consegui, estava lá. alguma parte de você queria afastá-la da indústria? Não. É uma ótima maneira de ganhar a vida. Eu me diverti muito e conheci as melhores pessoas. Eu simplesmente amo pessoas do teatro. Eles falam muito, mas nunca são entediantes. É verdade, são encantadores. Você chamou os atores enquanto dirigia e comentou: que bando de malucos, era a primeira vez. Que dirigi, pensei, nossa, será que somos realmente tão insanos e egocêntricos assim? Você disse isso, não eu. Qual é o... Piada antiga? O que você faz, Hamlet? Sobre o que é? É sobre esse mensageiro? E você... Isso mudou seu jeito ao dirigir? Não, eu... Não. Um diretor muito bom. Um deles, eu fiz 3. Um deles ficou bem legal. E eu fiz alguns episódios de Shameless e fui muito bem nesses. Mas eu acho que... Quero tentar novamente. Dirigir um sucesso está na minha lista de desejos. Ouvi dizer que é melhor quando é um sucesso. Ah, com certeza. Deve ser mais gratificante e pagar melhor. Você disse que não consegue ouvir tudo. Os atores querem alterar seus personagens, pois isso eliminaria o drama dos roteiros. Por quê? É o nosso... Nosso trabalho é se apaixonar pelo personagem, fazer o que ele quer e garantir sua vitória, ou nunca desistir de tentar fazer seu personagem vencer. Então, se você ler algo que não favorece seu personagem, há uma tendência de reagir. Eu não gosto desse momento. E se você fizer isso demais, vai tirar todo o drama da situação, todo o conflito desaparece. Então, eu digo aos diretores que eles não podem ouvir os atores, exceto a mim. Você deveria me ouvir, é isso que eu digo pra eles, meio que... volta à ideia do mamute. Sentir desconforto faz parte. Esse é o ponto. Interpretar um personagem envolve isso. Não vamos tirar todo. O osso disso, eu penso. Qual o lugar mais inusitado ou engraçado onde já te reconheceram? Com certeza isso acontece em aeroportos e coisas assim, mas algum lugar onde talvez você não esperasse. Eu vou dar um exemplo. Por que você acha que eu estava em Nova York, em algum lugar perto da Times Square? Perguntei para esse prédio comercial se podia usar o banheiro porque precisava muito, e eles disseram algo como: bem, você não parece ser o tipo de pessoa que vai fazer bagunça, ou algo assim. E eles podiam ver o desespero no meu rosto, né? Então eu vou e estou usando o banheiro e um cara chega e para no mictório ao meu lado. Olhei de lado casualmente para acenar, mas nunca notei que era o Regis Philbin. E eu disse: oi, sabe? E ele respondeu: ei, como você está? Tipo, o Regis Philbin super energético. Como você está, cara? Ele está, tipo, olhando para os seus sapatos aqui. É você... Percebe? Ele está mais ou menos na altura dos seus mamilos. Ele era pequeno, mas tinha uma personalidade enorme e falava muito. Eu pensei: que prédio é esse? Provavelmente era onde gravavam o programa e ele estava lá. Pensei: uau, sou muito sortudo por me deixarem entrar. Muita coisa pode dar errado ao deixar qualquer um entrar no seu set ao vivo. Sinto pena dos turistas que precisam usar banheiro em Nova York. Você se pergunta por que os becos cheiram a xixi? O motivo é que um advogado está dizendo: estou a 6 quarteirões do escritório, preciso ir. Não tenho escolha. Sou bastante reconhecido. Shameless continua por aí. Sim, eu fui com uma família. Nós cavalgamos cavalos por Lapéquia, no Quênia.
Uau, fui reconhecido no Quênia. Achei isso muito legal. Isso, É legal. E com... alguns dos caras da destilaria Woody Creek. Eu trabalho com uma destilaria no Colorado. Estou me divertindo muito. Mas nós fizemos uma viagem de moto. Saímos de Roma, subimos pela Itália até os Alpes e terminamos em uma grande feira de bebidas em Berlim. E estávamos andando por algum lugarzinho, eu e meus amigos. E essa mulher com o carrinho de bebê é o Frank. E a gente estava com cervejas na mão, sabe? E ela queria uma foto, então ela segurou minha cerveja enquanto eu tirava. Ah, isso é. Engraçado. Deve ser divertido quando não interfere na sua vida. Lembro que te vi uma vez e tinha esquecido que anda de moto. Me lembrei disso quando dirigia na La Brea, em Los Angeles. E eu olhei no retrovisor e pensei, esse cara na Triumph está muito perto do meu carro. E eu disse, ele está usando capacete. Eu juro que é o William H. Macy. Meu amigo, que era fã, perguntei, você acha que é o William H. Macy atrás da gente? Ele olhou no espelho e confirmou. Com certeza. Então, você tinha uma Triumph, por acaso? Tinha. Era eu. Eu estava muito perto do seu carro. Bem, eu. Só me preocupei porque era um carro novo e pensei, espero que esse cara de moto não seja perigoso. E pensei, não, é o William Reid Macy, eu não. Entendo, cara. Minha esposa foi uma das donas de casa desesperadas originais. Foi a maior coisa. Ela saiu na capa da revista Time. Fomos para Paris uma vez, quando ela estava fazendo aquele programa. E foi a única vez que tivemos que ter seguranças. Tivemos que passar pelas cozinhas. Os parisienses ficaram malucos por Felicity. E agora ela anda pela rua. De vez em quando, ela é reconhecida. Eu estou usando meu capacete de moto. Você só vê isso de mim e eu recebo o Frank. Sabe de uma coisa? Eu não entendo. Isso. Algo nos olhos te torna muito reconhecível, e isso é bastante usado nos filmes. Provavelmente para todo ator, mas especialmente para você. Sinto que, talvez com ela, não sei. Nunca se sabe, né? Mas com o capacete tem algo que te identifica. Eu fico pensando, é estranho pra mim ouvir que os parisienses eram tão agressivos. Porque você acha que se há um país onde vão, ao menos, fingir que não ligam só pra provocar? Sim, não me importo, Paris é o lugar. Eu só diria, esse é o Barack Obama? Não, tanto faz, vou fingir que nem percebi ele. É, isso é Paris pra você. Francês é terrível. É, exatamente. É. Eles enlouqueceram. Entramos no restaurante, olhamos pela janela e havia 50 pessoas. Caramba. Os parisienses são bem mais amigáveis do que eu imaginava. Fiquei surpreso ao visitá-los. Todo mundo dizia que eles iam ser muito rudes, que ia ser tudo muito sujo, e eu esqueci qual era a outra coisa. Eles não gostam de americanos. Todos perguntavam, de onde você é? Dos Estados Unidos? Quero praticar inglês. Pensei, ok, não era o que esperava. Fui enganado, mentiram sobre esse lugar. Pensei que seria mais rude que Nova York, mas não foi. Isso me lembrou mesmo, me lembrou de verdade. Eu cresci em Michigan, então me lembrou de pessoas que realmente se importavam. Eles não eram apenas amigáveis, nem buscavam gorjeta, só queriam praticar. Eu não conseguia acreditar. É, nova. Nova York é única, não é? Eu realmente adoro isso. Qual que é a piada? O casal de idosos do Colorado está na Times Square e eles se perderam. E a senhora vai até um policial de trânsito e diz, com licença, você pode nos dizer onde fica o Empire State Building? Ou devemos simplesmente ir nos ferrar? Nossa, você acha que sim? Você não tivesse conseguido como ator, né? O que acha que teria acabado fazendo? Ou essa é uma pergunta assustadora? Provavelmente carpintaria. Ou algo assim. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Sou um carpinteiro ruim, mas tenho uma oficina incrível no Colorado. Carpintaria e uísque. E o uísque? Eu Gosto muito de uísque. Todo o processo eu acho muito romântico. Nós inventamos a destilação há 2000 anos. Nós nem sabemos quem fez isso. Pode ter sido os sumérios. Algumas pessoas dizem que foram os egípcios. Algumas pessoas dizem que foi essa mulher, Sara, a judia ou algo assim. Ela estava tentando transformar prata em ouro, e eu brinco que ela não conseguiu, mas as festas da empresa dela eram lendárias. Inventando acidentalmente. Em vez de ouro ou prata, é um bom segundo lugar. Sim. Tipo, ei, ruim.
Boas notícias, sem joias, mas você não vai se importar depois de provar isso. Quando artistas como atores pedem conselhos, o que você responde? Geralmente, Meio que, de site específico, geralmente é sobre audição e como fazer uma audição ou, sabe, algo específico. Eu gosto disso. Quando os atores falam sobre o que fazemos para viver, curiosamente isso é meio que proibido em um set. Você não entra nesse tipo de assunto, mas eu gosto, eu gosto. Nós nunca falamos sobre o trabalho um do outro também. Eu acho que começou antes de Shameless, mas eu gosto de ir até as pessoas depois que a cena termina. Se foi bom, gosto de dizer. Verboten, você mencionou. algo que é proibido de se falar. Sobre outros atores que eu não ouvi, você não fala. Sobre isso. Bem, às vezes a gente fala sobre a técnica, mas você não fala sobre o filme que está fazendo ou a peça que está encenando. Isso não é verdade. Em peças a gente fala muito sobre isso, porque você tem 4 ou 5 semanas, ou 2 ou 3 semanas, e você fica sentado o dia todo e sim fala sobre a peça e os diferentes personagens. Mas em um filme, por algum motivo, a gente não fala sobre isso. Não muito. Você acha Que existem princípios que levam ao sucesso na indústria, ou grande parte disso é aproveitar a sorte e outras oportunidades. Muito disso. sorte, não desista. Eu acho que hum, uma técnica forte ajuda, mas na maioria das vezes é sorte. É uma grande indústria. Há espaço para muitos tipos diferentes. Você ainda. Você sente assim, mesmo quando falam de morte ou crise, do cinema independente de histórias mais humanas. Isso afeta você como ator que já fez tantos dramas humanos significativos e íntimos? Neste momento na indústria há mais. Filmes independentes estão em alta, como Alma em Chamas. Vai ser lançado em alguns milhares de cinemas. Isso é loucura, isso é incomum. Muito incomum. E eu acho que vai se sair bem, eu acho. Quer dizer, ontem à noite foi meio triunfante. Nós estávamos no Teatro Powell, que é de cair o queixo. Sim, aquele lugar era Eu não estava satisfeito. Era. cheio de gente. Você provavelmente. Entrou mais cedo, mas quando a gente entrou, foi tipo, não dá nem pra se mexer aqui. Quero dizer, estava lotado, não é um grudado no outro. Sério? Tinham 2.300 pessoas lá, acho que alguém comentou isso. Tinha alguém de fora. Quer dizer, isso é. Muita gente. É como ir a um show enorme. Quero dizer, você simplesmente não caberia lá dentro. Foi inacreditável pra um filme. Para filme independente em St. Louis. Missouri, metade da cidade foi. E você sabe. O que mais? Eu amei. Todo mundo se arrumou, eles se arrumaram. Nós Achamos. Nós simplesmente adoramos. Nós, sentimos como ser. uns idiotas, né? Porque a gente ficou tipo, qual é o código de vestimenta pra ir pra estreia? E seja lá quem for, falou, olha só, sabe, algo respeitável. Então a gente ficou, beleza, tranquilo, sabe? Jaqueta de couro, calça preta, camisa social. A gente chega lá e tá todo mundo de gravata borboleta preta. E eu fiquei tipo, caramba, a gente definitivamente parece os babacas de Los Angeles que voaram só pra estreia. Quanto mais eu. Fico velho, mais isso significa para mim. Eu vou nesses restaurantes chiques e tem uns idiotas de moletom e boné virado para trás num restaurante Michelin. Eu penso, sai daqui vai amadurecer um pouco. É meio. Eu não deveria admitir isso, mas isso tira um pouco da minha experiência, porque eu penso, eu estou aqui pra ser pretensioso e aproveitar isso de um jeito veículo. E você não está entrando na brincadeira, camarada? Eu adoro. Decoro. Acho que a gente precisa voltar a isso. Mas a resposta. Aquele filme ontem à noite foi muito comovente. Aquilo foi algo E parece. como se fosse ressoar com muitas pessoas. Acho que não tivemos a chance de falar sobre o que te atraiu para esse projeto e como você acabou participando desse filme. Eu gosto do. Roteiro. Aqui está o que penso. Procuro ler o roteiro de uma vez, ignorando as indicações de cena e focando apenas nos diálogos. Se perder, volte e leia onde está. As indicações de cena são meu tormento, geralmente não fazem sentido.
Sabe, meia página falando sobre as árvores e como o vento está soprando, como se você pudesse. Ela é uma garota? Mas não é qualquer garota. Ela é o tipo com quem você teria saído se seu pai não tivesse pego as chaves do carro porque você tirou D em matemática. Então, haja assim. Ou escale, ou coloque uma fantasia nela. Você não pode. Então, eu li tudo de uma vez. E se você meio que pular as indicações de cena, consegue ver o filme em tempo real na sua mente. É bem fácil de decidir. E me fez chorar, me deixou emocionado. E eu amo Jack Buck. Eu amava o enigma que ele era, que não era explicado. Por que que ele estava lá e por que que ele fazia aquilo? E eu amo isso. E a única coisa. O assustador é que milhões de pessoas o amam. E ele está no Hall da Fama. Ele está no Hall da Fama do beisebol e no Hall da Fama dos locutores. E ele é realmente conhecido. Então eu achei importante que eu fizesse algo parecido. Ontem à noite, enquanto eu assistia ao filme, eu deveria ter imitado totalmente a voz dele. Mas eu não fiz isso. Eu fiz um pouco, mas não muito. Mas eu só fiz aquele choque de cabelo branco, marca registrada dele, porque eu e Sean, o diretor, ele concordou comigo. Você não quer dar às pessoas, você não quer fazer com que elas saiam dessa história porque pensam, esse não é o Jack Buck, não é assim que ele se parece. E eles aceitam, é o que estávamos falando sobre personagem antes. As pessoas, é um truque. Personagem é um truque, nós fazemos com a plateia. Com o aval deles, eles pagam muito dinheiro para serem enganados. Assim como quando você assiste a um mágico, você não quer que ele te mostre como fez, você quer que ele te surpreenda. Então me dê um manto de arminho e uma coroa e me coloque no trono. Só diga que sou o rei e pronto. Até provarem o contrário, sou o rei. Eles estão prontos para aceitar isso. Prontos para aceitar isso.